Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Espero que vocês gostem, se inscrevam, curtam e compartilhem para que o maior número de pessoas possa adquirir mais conhecimento sobre as características do nosso planeta e assim nós possamos usufruir de toda a sua riqueza sem destruí-lo, como a gente vem fazendo ao longo dessas últimas, pelo menos as últimas 6, 7 décadas. E hoje eu vou fazer uma abordagem sobre mudanças climáticas, que é uma preocupação mundial, e vou falar sobre três espécies que mudaram profundamente o clima do nosso planeta. Então elas tiveram uma influência muito grande, e o primeiro evento de realmente influência de espécies biológicas no clima do nosso planeta foi através da azola, que é uma pequena planta do tipo samambaia, que ela fica flutuando na água e é conhecida no mundo inteiro, de ocorrência no mundo inteiro, tem aqui na Amazônia, mas ela é muito mais conhecida na China, onde os chineses já utilizam na agricultura, no cultivo de arroz há mais de 8.500 anos. E essa plantinha, ela tem uma simbiose com uma alga cianofícia, que é a Nabaenazola, e a planta fixa o carbono e a alga fixa nitrogênio. E elas tiveram uma contribuição muito grande no planeta há cerca de 50 milhões de anos atrás, quando elas colonizaram boa parte do Oceano Ártico, a extensão muito grande do Oceano Ártico, há 50 milhões de anos, então na era eocênica, e durante quase 1 milhão de anos, então cerca de 800 mil anos, eles reduziram então a planta com a fixação do carbono e a cianofícia, a alga cianofícia realizando a fixação de nitrogênio, houve uma redução da concentração de CO2 na atmosfera terrestre de 3.500 ppm, ppm significa partes por milhão, para 650 a 1.600 ppm, dependendo da época e dependendo do local. E isso fez com que a temperatura do Oceano Ártico, que naquela época era de cerca de 13 graus positivos, hoje é menos 9 graus, quer dizer, 9 graus negativo. Que o efeito estufa que estava aumentando naquela época, ele se fosse interrompido e a temperatura da Terra diminuísse de uma forma a favorecer o desenvolvimento da vida. Então favoreceu a vida no nosso planeta. E a outra espécie que aí já vem afetando o planeta de uma forma negativa somos nós, os seres humanos, principalmente nos últimos 60, 70 anos, quando a população mundial aumentou mais drasticamente e as ações nossas no planeta estão sendo muito mais intensas. Só para vocês terem ideia, a população humana ela levou cerca de 200 mil anos para atingir 1 bilhão de pessoas. Mas apenas 200 anos para subir de 1 bilhão para 7 bilhões. Então, em cerca de 200 anos, houve um incremento de 6 bilhões de pessoas. Isso aconteceu no ano de 2011. E apenas 11 anos para aumentar de 7 para 8 bilhões de pessoas. Isso daí ocorreu o ano passado. Então, esse aumento vertiginoso da população está fazendo com que haja maior competição por espaço, maior necessidade para alimentação. Então, está havendo desmatamento de florestas e destruição de ecossistemas, até também do oceano, da pesca predatória, etc. Então nós estamos afetando drasticamente o nosso planeta por causa de necessidade de alimentos, etc. E também isso está fazendo com que aí a gente não só haja competição com as outras espécies biológicas do planeta, mas também está aumentando a agressividade entre nós.
É interessante que toda espécie biológica, à medida que a população vai aumentando, começa a haver um pouco mais de agressividade, um pouco mais de violência, competição. Então, o comportamento começa a degenerar, como se diz. E nós estamos numa situação dessa daí. O que nós observamos nessa figura ao lado aí, mostrando que agora aparentemente está havendo um certo equilíbrio no aumento populacional que está ocorrendo a partir de 1975. Nós observamos que na última coluna da tabela, nós percebemos que em 1975 houve então um tempo para aumentar de 1 bilhão de pessoas, foi de 15 anos, depois em 87 caiu para 12 anos, e agora em 2022 caiu para 11 anos. O que a gente espera, se continuar essa tendência, é que em 2032 nós vamos atingir 9 bilhões de anos, então daqui a 10 anos. E evidentemente que esse aumento populacional vai aumentar a pressão sobre os ecossistemas, aumentar a pressão contra o nosso planeta, e nós temos que repensar nossas atitudes, nossas ações, como é que a gente pode trabalhar de uma forma mais construtiva, sem competir com o resto do planeta. Ao longo dos anos, a ocorrência de pandemias, infelizmente, essa tendência pode ser muito maior à medida que a população mundial vai aumentando. Porque nós começamos a invadir principalmente áreas de floresta, entrando em contato com vírus desconhecidos que a gente não tem contato, e isso é de se esperar que haja uma maior frequência de pandemias, infelizmente para nós. Felizmente, a Covid, ela não foi tão agressiva e como poderia ser em situações totalmente adversas que podem ocorrer lá na frente, lá no futuro. Se nós olharmos a quantidade de pessoas que foram infectadas pelo vírus, nós temos dados aqui de que cerca de 670 milhões de pessoas foram infectadas pela Covid, pelo coronavírus, e 6,7 morreram. Então isso dá um percentual de 1% em relação àquela população que foi infectada. E considerando 8 bilhões de pessoas, e considerando a quantidade de pessoas que morreram, a percentual de morte cai para 0,08%. Graças a Deus, essa pandemia, apesar de todo o problema econômico que causou, apesar de todas essas mortes de milhões de pessoas, as famílias deles e sofreram muito, felizmente o índice de mortalidade foi baixo, então abaixo de 1%. Mas não se deve excluir a possibilidade de ocorrer pandemias lá na frente, que ao invés de correr em 1%, haver uma mortalidade de 0,08% da população mundial, pode às vezes subir para 5, 10, 15%, a gente nunca sabe. Aí vai ser mesmo catastrófico. Então nós precisamos de nos precaver. E o grande problema também é que a população mundial ela está concentrada no continente asiático. O continente asiático ele tem praticamente quase 60% da população mundial. Nessa tabela aqui, os 10 países mais populosos, nós percebemos que 6 dos 10 países mais populosos se encontram na Ásia. E os 2 mais populosos, que a China e a Índia, são muito próximos do outro. Então, eles são os mais sensíveis para correr mais viroses lá, mais pandemias, acontecer viroses no futuro, porque eles estão muito mais expostos, eles entram mais nas florestas deles, então, quer dizer, há realmente uma tendência deles trazerem mais, serem primeiros a serem contaminados, como aconteceu
na Covid, que surgiu na China, e essa possibilidade não deve ser excluída no futuro. Então, os chineses e os indianos, eles correm o risco de ser os primeiros a serem contaminados devido à alta concentração populacional nessa parte do mundo. Então, nós precisamos de realmente ter esses conhecimentos, tentarmos achar soluções de explorar mais o nosso planeta, evitando destruir as florestas, evitando destruir os ecossistemas, porque no final das contas nós vamos sofrer as consequências lá no futuro. E outra coisa também que eu acho que é muito importante, à medida que a população vai aumentando essa agressividade, começa a haver muito mais conflitos entre seres humanos, entre as nações. Nós vemos aí agora essa guerra da Rússia com a Ucrânia, invasão da Rússia na Ucrânia. Teve um momento crítico que o presidente da Rússia ele ameaçou usar ataque nuclear. Olha, lançar um ataque nuclear, dependendo das consequências aí, é complicado. Então, o Einstein, uma vez ele falou assim, olha, eu não sei como vai ser a Terceira Guerra Mundial, mas a quarta com certeza vai ser a pau e pedra. Quer dizer, mostra a belicosidade do homem, com toda essa tecnologia destrutiva, o que nós podemos causar no nosso planeta. Então nós precisamos, o ser humano, ele usa muito do cérebro reptiliano, que é aquela parte do cérebro que é responsável pela sobrevivência. Então, quando se fala em sobrevivência e de uma espécie, nós estamos lidando então com sexualidade e com competição. Infelizmente, o nosso cérebro ainda está trabalhando com esse cérebro reptiliano. E devido a isso, nós mudamos os ecossistemas terrestres numa velocidade nunca vista. Nos últimos 60 anos, mais de 70% de nossas florestas foram destruídas. Segundo o Jardim Botânico Real do Reino Unido, a cada 5 espécies de plantas do planeta, 2 estão ameaçadas de extinção. E com elas, milhares de espécies de animais e insetos serão afetadas. Porque quando você destrói a floresta, você não destrói só a vegetação. A gente precisa entender que na floresta tem todos aqueles habitantes que dependem das árvores, dependem das plantas, não só os seres humanos, os aborígenes, os índios, mas também insetos, répteis, mamíferos. Então, quando a gente desmata uma área de floresta, a gente afeta toda essa população. E um outro dado importante a ONU e organizações ambientais como a WWF estimam que 68% da vida selvagem desapareceu entre 1970 e 2014, um espaço de tempo muito curto e de difícil reversão. Tendo em vista que à medida que a população humana aumenta, maior o impacto que ela causa no nosso planeta. Então vem a pergunta, qual será o nosso futuro se nós mantivermos esse comportamento de competição e não de cooperação com a natureza? Talvez essa cooperação entre a Zola e a anabaena, a Zola, então a planta e a alga xenofícia, ela possa servir de exemplo para nós. Se nós analisarmos, é uma parceria, a Zola com a anabaena é uma parceria que já dura 100 milhões de anos. E ela trouxe só benefícios para o nosso planeta e ela está presente até hoje. Então tem mais de 100 milhões de anos essa parceria, né? E interessante, e o paradoxo, né, o irônico da vida é que tanto a Zola quanto a anabaena não tem um neurônio sequer. Por outro lado, o cérebro dos seres humanos é o mais complexo e o mais evoluído do nosso planeta.
Tem alguns animais, como a baleia, devido ao tamanho, tem mais neurônios do que o ser humano, mas não tem a capacidade de raciocínio, de atividade, de ações, etc., como o ser humano. Por outro lado, nós temos outras espécies inteligentes, mas com cérebro muito menor e também com restrições corporais, que não conseguem evoluir tanto quanto nós. Então, alguns exemplos que nós temos: o golfinho, o porco, o corvo, o pombo, eles têm realmente uma inteligência muito boa, mas evidentemente tem todas as limitações que nós não temos. Então, nosso cérebro é tão complexo que ele tem então atividades aí em cada área cerebral, como mostra aqui nessa figura. Nós percebemos então que cada parte do cérebro já tem uma certa definição de atividades. Então, o que nós deveríamos então usar todo esse potencial cerebral, mental, intelectual, é usar com sabedoria e aprendermos a realmente cooperar com a natureza, conviver com a natureza, conviver com nossos seres, com as outras espécies e também com nossos vizinhos, os outros seres humanos, tanto de nosso país quanto também de outros países, de outras regiões do mundo. Obrigado então pela participação, espero que vocês então compartilhem, que vocês se inscrevam, e nós vamos apresentar mais vídeos falando sobre o nosso planeta, procurando trazer mais conhecimento e disseminar para o máximo número de pessoas, para que a sociedade humana não continue cometendo os erros primários que vem cometendo no nosso planeta, apesar de ter o cérebro mais evoluído da Terra. Obrigado.